Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Uma semana fantástica. Desculpa o atraso aí, gente. Mas uma semana muito legal, né? Uma delícia de semana. Eliana, Francisco, José Roberto. Deixa eu tirar o meu paralelo aqui, porque nós temos gravações aos borbotões aqui. É, falta só um detalhe aqui para conectar. Eu acho engraçado, o povo manda mensagem agora, né? A gente está no ar, ao vivo. Tem gente que não sabe ainda, né? Tem 3 anos. Bom, gente, vamos falar sobre a surpresa da semana, né? Que foi o nosso, digamos, pacotaço da reforma tributária. Pronto. Já cheguei onde eu queria, porque aqui eu tenho o chat. Luiz André, Karine, Simone. Nós tivemos algumas surpresas. As empresas do piloto também foram surpreendidas com algumas questões relacionadas a esse pacote, ou não estava esperando. Então, o povo já está publicando aí também, né? Mas a gente vai fazer aqui uma resenha, porque isso aqui, esse pacotaço aqui são 11 ajustes, né? Ficaria aqui um tempão, hein? Bom, numa visão geral, assim, ele tem DANF simplificado, DANF tipo 2. Você sabia que tinha o DANF tipo 2? Eventos, contingência, lá isso na NFE, né? Na NFCE. Aliás, falar em DANF, a minha sócia fica louca que começa um tema, aí lógico que eu lembro de outro assunto, e aí eu encavalo os assuntos e às vezes sai fora mesmo. Isso é coisa de psicólogo, né? Mas eu prometo que eu vou deixar ficar no foco. Mas lembrei do Danf, porque tem muita gente cobrando o novo layout do Danf, né? Da NFE. O Danf já foi definido, a nota de serviço nacional, o Danf já foi definido, incluído alguns campos, mas o Danf está com um problema, né? Não cabe tudo. Então, estão decidindo aí o que fazer, se só consolidar, enfim, ainda não tem posição. Porque gerar em duas folhas não vai dar, né? Também gerar no verso é problema. Então, agora voltando, nossa pauta, tem uma pauta aqui, tá, gente? Porque se eu puder, eu mostro. Aí a gente tem a NFCE, operações não presenciais, o crédito do ICMS, que estava cancelado, e a gente vai explicar o motivo, a CTE, substituição e correção, a novidade do MDFE, né? Voltando àquela regra mais rígida, um para um. Também tivemos a NFCom, aí é uma flexibilização São Paulo e Minas. Aí é o setor que pediu, tá, gente? Tem essa questão da flexibilização e tem também o famoso, o famigerado ajuste 49,25. Engraçado que ninguém fala do 47, né? Tadinho, desprezado. Mas o 47 também é importante. O ajuste 49 da fala da recusa, não localização, e tínhamos, por conta da reunião que teve em Cuiabá, a expectativa da prorrogação. Então, a gente chega lá daqui a pouco. O resultado disso tudo é muita mudança, bastante. Logicamente, vai afetar a operação, as operações, a sua logística, a sua TI. E, para fechar o cerco, aquela área lá que nem todo mundo gosta, que é o compliance.
Algumas empresas têm até uma diretoria de compliance, outras uma gerência de compliance, e outras não têm, e aí tem que se virar a área tributária, a área fiscal, tá bom? Então, isso aqui é um resumão. Vamos entrar em detalhe, né, de cada um deles. O ajuste CINEF, eu vou deixar aqui no chat. Então, a gente tem o ajuste CINEF número 5 de 2006 que nos traz umas questões importantes relacionadas à regra rígida da MDFE. Lembram disso? Faz tanto tempo, tem muita gente que nem acompanhou esse processo, né, que num primeiro momento, surgiu para flexibilizar, para otimizar e agilizar o processo. Só que aí perde-se com a rastreabilidade, e nesse ponto o físico falou, não, vamos voltar para o cenário que nós estamos acostumados, até porque na reforma tributária isso vai ser uma realidade, né? Então, vai ser... o que aconteceu agora? Nós voltamos para aquela regra do passado, um MDFE por o F de descarregamento. Então, se você sai lá do Rio Grande do Sul e vai lá para Fortaleza, tem quantos descarregamentos ao longo dessa tantos MDFs? Lógico que isso aí tem uma relação direta com a questão do ajuste NF3, que eu nem trouxe aqui, 3 4 do CIOT, né? É, por quê? Porque ele vai trazer a obrigatoriedade, ele já traz, né? A obrigatoriedade de você, o emitente do MDFE, informar o CIOT. Então, fique atento a essas questões. Então, não tem mais aquela história de exceção para ataque, carga própria nos terceiros, e por aí vai. E um alerta, né? Na subcontratação, certifique-se que não vai ter problema nesse processo, nessa operação. E aí, lógico, isso obriga tanto a transportadora quanto o embarcador de revisar fazer um novo tracking aí de operação para consolidar esse modelo. Lógico, o fisco quer controlar, quer evitar alguns processos que ocorrem nesse transporte, principalmente subcontratação, e que a gente fala, rigidez, não tem mais flexibilização. Aí nós tivemos também o ajuste CNF 6, correção de nota fiscal no ato da entrega. Isso tem muito, tá? No ato, o pedido tá, imagina, tá lá chegando no recebimento. Vamos tratar um recebimento fechado, tá? É, via robô. Agora não fala mais robô, é agente, mas, aliás, abre um parênteses aqui do tema robô. Lembrem disso, gente. O pessoal de inbound tem que atuar em cima da parametrização do inbound. Por quê? Já falei aqui para vocês, né? Em dezembro, a fiscalização de São Paulo autuou algumas empresas porque o item da nota emitida, não batia na escrituração. Porque no inbound automatizado, o robô pega o item que está no pedido e joga para a escrituração. E aí dá erro. E o fisco autuou. Isso é desde 2022, tá? Está lá no guia prático. É que ninguém olha essas coisas. Ah, isso não dá nada. Dá sim porque está botando um cruzamento que vai no item. E bate, é aquele cruzamento bobo no item. Eu vou te contar. Mas não é, não. Sabe por que que ele faz isso? Porque a descrição do produto não é a que você escriturou. Nem sempre, né? A descrição que está lá na nota fiscal do fornecedor não é a mesma que você está escriturando na sua EFD, correto? Ele tem lá um padrão, você tem outro, o seu estoque.
Então é isso que acontece. Então ele vai no item, o item não bate, um abraço. A autuação acho que foi de 100% do valor do imposto, tá? Mas foi em dezembro. Você vai falar assim, já passou. Ufa, não, não passou. Tem 5 anos para fazer isso. E o que que eu faço agora? Aí depois a gente fala, né? Porque aqui não é o foco. Então, mas tem que corrigir, tá? Vamos lá. Então, correção de nota fiscal no ato da entrega, isso esquece, tá? Por quê? Porque o que acontece? Se você tem algum problema na nota fiscal, você tem erros formais, você tem erros, sei lá, hum, algum erro que não, eu não gosto de falar de erro, porque eu não erro. Lógico que eu erro, né, gente? Mas se você tem que fazer de preço, é nota complementar. Se for redução de valores, vai ser nota de crédito. Olha a nota de crédito aí. Jorge, mas está dando erro 1039, eu sei. Eu sei. Não está homologado ainda, né? A gente chega lá. Então, entenderam, né? Não tem mais correção nessa operação no ato da entrega. Vai ter que fazer, complementar ou nota de crédito para apropriar valores que, de repente, não tinha condições de fazer. E aqui é só erro formal, ajuste CNF número 6 para evitar que vire a farra do boi, né? Não pode falar, a farra do boi é ruim, né? Vire um carnaval essa história de correção no ato da entrega. Então tem que olhar agora, revisar. Você tem aí na companhia um negócio chamado processos. Tem lá um OIM, não tem, não existe mais. Mas deveria ter alguém responsável só para corrigir processo, gente. Sinceramente, reforma tributária está provocando isso. Muita gente tem que rever processo, criar processo. Não é só alterar, é criar processo. Tem gente que não tem processo na companhia, tá? Outra coisa, justiça NF7, NF-Com. Aí, muita gente não sabe o detalhe, né? Não atua no Telecom. Telecom, gente, eles têm, chega a ter até 10 sistemas. Chegou uma época que tinha 18 sistemas de faturamento, né? Tem o e-commerce, tem o Detraf, tem eles têm SAP, a maioria é SAP, aí tem mainframe, frente de loja, tem um monte de coisa. Então, eu vi empresa que chegou a ter 18, depois baixou, né? Além disso, né? Porque o que que acontece? Baixou, mas porque ela foi integrando. Compraram várias empresas, eu ouvi aí no mercado, fulano comprou. Então, aí, como é que integra isso? Então, mantém aí, faz um fechamento paralelo, depois ajusta. É assim que fazem por aí, até que o momento surge, a reforma surge e fala, agora está na hora de integrar tudo. Tem projeto aí caríssimo, gente, por conta dessa história de ou são RPs ou são soluções fiscais. De milhão para cima, tá? De mais de 30 milhões para cima. 40 milhões para cima. Para a reforma tributária, para unificar sistemas. Porque imagina que loucura que é continuar com 5 sistemas fiscais, 7 soluções de ERP ou o contrário. Não dá, né? Então, no caso de telecom, eles pediram aí uma flexibilização para um regime especial para poder. A Simone está querendo antecipar a live aqui, para poder consolidar, tem todo um projeto, pegar uma base de, toda a base de dados, jogar para uma outra base, consolidar. Isso está na lei, a Lei Complementar 227 trouxe a consolidação, né? Como que você consolida depois que você emitiu? Ou na emissão você consegue consolidar? A estratégia melhor é você criar um data lake ou um tax lake, data lake, tax lake, para poder trazer esses dados todos e aí consolidar numa única nota para o consumidor. Isso é no caso de consumidor final. Para pessoa jurídica não tem jeito, tem que gerar crédito, é um para um. Então, isso aqui foi um ganho do setor. O que que nós temos? Ajuste NF8, gente. E traz o ajuste NF8.
É o ajuste 49 que a Simone está cobrando ali, ó. Cadê a prorrogação? Então, pessoal, nós saímos da reunião com, nós saímos, as empresas piloto saíram da reunião na expectativa de ter uma prorrogação. Até porque ninguém está conseguindo testar, correto? Tá dando erro, 1039, 1039, 1035, agora não lembro mais. E você não testa, como você vai conseguir colocar isso dia primeiro? Ah, não, aí a versão oficial é que não estava no pacote. É lógico, né? O comitê gestor procura evitar de ter que retroceder. O crédito do imposto na NFC foi um retrocesso? Não, foi uma evolução, porque evita que nós, contribuintes, empresas, tenhamos custos excessivos sobre isso, né? Mudar do padrão NFC para NFE, ter que disponibilizar, enfim. Agora não, voltou tudo. Mas vamos falar do ajuste CNF 49. Então, não veio a prorrogação. A essa altura do campeonato, está tendo vários embates lá com os representantes que estiveram na reunião. Assim. Foi um representante de cada setor, né? Indústria, varejo, telecom, foi todo mundo. Então, agora estão levantando, ontem, né? Isso não foi hoje, foi ontem, estavam discutindo, levantando as atas para saber o que mudou, porque saiu da reunião com essa promessa, né? Então, teremos novidades. A minha defesa é o seguinte, já que o caldo entornou, faz o seguinte, faz como era o Jetinho. O Jetinho tinha a legislação obrigando, mas a regra de validação não bloqueava. A gente sabe que teve o Rio Grande do Sul, por exemplo, no Becop se autuava as empresas porque não tinha o jeitinho. Isso é uma coisa. Neste caso, qual é a nossa regra? A regra é que, embora esteja com primeiro, né, 4 de maio, nascido a 4 de maio, dá um filme, o que vai acontecer com as informações de IBS, CBS? Você não vai colocar, porque o prazo é o quarto mês após a publicação do RIBS. O RIBS, segundo fontes extra e oficiais também, dia 15 está aí. Tá? Porque o comunicado conjunto lá, não, a resolução do Conselho estabelece 45 dias da data, a partir de 1º de março, tá? A resolução do Conselho, o Conselho foi instalado e o Conselho soltou a resolução número 1. Então, 45 dá dia 15. Então, não tem novidade nenhuma, não é nada. Então, a minuta não é oficial, a minuta vai estar pronta. Aí eles vão soltar a minuta 1, minuta 2, prepare-se para ter retrabalho. Lógico que espera-se que eles publiquem o que mudou de uma minuta para outra. Mas, considerando a minuta de dia 15, considerando 4 meses, é agosto. Então, em agosto, tecnicamente, essa validação, esse bloqueio, se fosse o caso, teria que ser feito. A minha defesa é, então, tira esse bloqueio destas operações e joga para 2027, pô. Já nem conseguimos nem testar. Então, está nesse pacote aí. Eu já dei essa sugestão lá para o comitê gestor. Acho que as empresas estão discutindo aí, os coordenadores. Vamos ver o que vai sair dessa discussão semana que vem só, tá? E além disso, né, o que aconteceu com a Justinef 8? Os novos códigos de nota de crédito, recusa total e não localização, e recusa parcial, 0306. E a recusa parcial é item a item. Isso é bom falar, tá, gente? Eu vi várias discussões de empresas falando sobre a questão de ter que referenciar item a item, seja na multa, seja na devolução.
Porque, eu tenho que fazer uma nota que tem 50 itens, eu vou ter que referenciar uma a uma, vai me dar dor de cabeça se eu estou cobrando juros sobre uma operação. Qual é o novo conceito? Você está cobrando juros sobre a operação, que vai acontecer? Você está mudando o valor do produto. E aí você tem que referenciar item a item. Ponto final. Dado pela Lei Complementar 214. Então, por isso que o fiscal falou, é item a item, meu amigo. Ah, mas eu faço faturamento de, vamos pegar um exemplo, 50, não, vamos pegar um menos radical, vai. 10 notas, 10 itens na nota. E aí eu faço uma fatura, um boleto, e vou cobrar. Aí cobrei multa daquele boleto. A hora que eu tiver que gerar, cobrei juros sobre aquele boleto. Quando eu tiver que gerar juros ou multa, né? Normalmente chama de multa. Quando eu tiver que gerar o imposto sobre a multa, eu tenho que fazer um a um, porque eu tenho que alterar o valor de todos os itens. Ah, qual é o extremo disso? Eu fazer uma nota para cada item, como é a nota de serviço. Na nota de serviço, inclusive, nacional, nas discussões, teve gente que queria fazer uma nota com dois itens, mas nos barrou nessas questões práticas aí, né, que não ia dar certo. A não ser que fosse serviços do mesmo código. Códigos distintos, esquece. Bom, enfim. Então, no caso das mercadorias, lamento, é item a item. Vai discutir lá internamente de passar um item na nota? Antigamente era assim, tá? Antigamente ficou estranho, né? Mas na minha época de escriturador, analista fiscal, era o item a item, não tinha jeito, é uma nota, um item por nota. Mas também já fiz nota manuscrita de exportação, que tinha várias vias, né? Enfim. Então, isso é uma questão importante para vocês discutirem com o financeiro. Lá, sabe aquele o financeiro da reforma tributária que a gente sempre fala? Olha, pode ter impacto nisso? Qual é o volume que você tem de operações que você cobra multa? Você atua no varejo? Ah, meu amigo. Imagina o setor de energia elétrica, telecom. Nesse caso, não tem jeito. Revogação de parágrafos que geravam certa duplicidade ou dupla interpretação. E, na realidade, o que eles estão querendo aí é tornar isso aí mais rastreável. Eu demorei muito com esse tema, né? Ixi, nossa senhora, vamos passar um pouco o nosso horário aqui, tá? O ajuste NF9, a NFCE, operações não presenciais, passa a exigir o endereço do destinatário. Eita, nós. Aí atinge o quê? E-commerce, delivery, marketplace, vendas remotas, venda por WhatsApp. Vai ter que parametrizar um WhatsApp lá, onde você que está pedindo coloca o endereço, até para não ter problema de interpretação. Isso já existe, eu nunca vi. É, lógico, aí é puramente a rastreabilidade e o controle fiscal da operação. O ajuste NF10 é o DANF simplificado tipo 2. DANF simplificado tipo 2, você conhecia? Já, né? Que você tem acompanhado a gente. Tem o DANF simplificado etiqueta, o DANF simplificado tipo 2. Então, ele pode ser só eletrônico. Agora, se for operação em contingência, ou quando do comprador exigiu papel impresso, né? Você já viu, foi na farmácia? Pessoal, você quer o bilhete, né? Você quer o cupom? Ainda usa o termo de cupom. Você fala, não, manda no e-mail. Um abraço. E o DANF simplificado tipo 2 também. Logicamente que isso afeta lá o varejo e entregas. Se eu estou fazendo uma compra no varejo, eventualmente você não vai querer o bilhete, o cupom, vai depender de quem está comprando. O ajuste NF11, o que acontece? Lembra aquela história de referenciar a NF, CE?
a NFE referenciando o NFCE. Como que a gente tinha isso? Há um tempo atrás, você ia no supermercado, desses grandões aí, comprava um, um ar-condicionado, só precisa da nota grande, falava assim, né? E lá naquele cantinho tinha uma matricial, aí ela emitia, tinha que bater o carimbo, tinha um carimbo, tinha um negócio chamado carimbo, almofada, e aí anotava o número do cupom. É isso que está proibido. Aí chegamos ao ajuste NF12. Eita, festa! Sorria, sorria para a vida. Agora voltou ao estaca zero. A NFCE volta a gerar crédito ICMS para a pessoa jurídica. Não é que volta, ela vai gerar crédito para a pessoa jurídica. Vamos tratar desse jeito, tá, gente? Então, fique tranquilo. NFCE vai permitir que você faça a compra com o CNPJ e emita o cupom, não vai precisar mudar nada, esquece, não vai precisar pôr impressora, gerar PDF para ninguém. Lógico que isso facilita o atacarejo, o varejo, os distribuidores, que são fonte de crédito para as PJs. As empresas que compram insumos, né? No varejo também vão ter vantagem. A empresa está terminando a construção, faltou material, ele vai lá e compra. Opa, vai gerar crédito para a empresa, a construtora, para quem estiver à frente da obra. Será que os estados vão acatar isso? É a pergunta que todo mundo faz, né? Até na reforma tributária, falando assim, na reforma tributária, os estados, porque hoje, gente, para quem não acompanha o Brasil todo, tem estados que são difíceis de lidar, viu? Um deles é o Mato Grosso, eu vou citar. Olha, complicadíssimo, você não consegue contato com eles. Eu tenho clientes lá no comitê que atuam no Mato Grosso, de alimentos, carne, né? E olha, às vezes a nota técnica que entrou não está funcionando, dá aquele pau, caminhão parado, e você não consegue contato com a Cepasa. Aí você tem que subir a escala, né? Ir lá para o comitê gestor ou para o encate. Então, tem que voltar. Se você já mexeu no RP lá, tem que voltar a história para poder gerar, tem que parametrizar lá. Ainda tem a OBIC para poder gerar esse crédito. E fechando, ainda não. Fechando, ainda não. O ajuste NF13, que é importante, que mexe lá no 12. O DANF simplificado tipo 2 lá a redefinição do parágrafo 5º do ajuste NF12 de 2025. Ajuste nas contingências, revogação de regra de endereço facultativo, a gente já comentou. Na realidade, é assim, ó, o ajuste NF 11, 12, 13 e o 32 foram revisitados. O 32 ainda não. Esse caso do ajuste NF 13, ele entra em 3 de agosto. Então, fique ligado. Quem que é impactado nessas mudanças todas? O varejo físico e digital, a gente falou desses dois, o atacarejo, as indústrias e os distribuidores, transportadora e operadores logísticos, com toda aquela carga de revalidação do. Ah, teve isso também, né? Daqui a pouco, 190, né, de 180 para 90 dias. O telecom que a gente comentou, marketplace, produtores rurais e cooperativas. E teve agora também no final a mexida no correio que a gente falou agora do 32. Então, na empresa, então, nem se fala, né? Fiscal, TI, RP, logística, contábil, até a área de atendimento ao público, né? Vamos falar numa farmácia, vai ter que ter o endereço, da entrega. Isso aí, o compliance vai ficar em cima dessas operações. E a contabilidade. O ajuste NF14, que é o DANF simplificado, então nós temos o DANF simplificado. O DANF simplificado etiqueta é esse que você recebe quando você faz compra lá no Mercado Livre, né? Por exemplo, está lá carimbado. E o tipo 2 que a gente está tratando agora. Neste caso,
você tem esse cenário, cuidado para não misturar as histórias. E eu falei da confirmação de 90 dias, porque estava 180. Os 180, nós que pedimos, porque eu tenho um cliente que sai do Rio Grande do Sul e vai lá para Fortaleza, demora 15 dias, mas pode demorar mais, enfim. E no final eles tinham colocado lá 180 dias. Mas 90 dias também dá certo, não vai atrapalhar. E lembrando que o DANF simplificado em contingência precisa da segunda via. Então, aqui a gente tem mudança, o impacto é mudança na logística, PDV e a contingência para a segunda via. Então, tem que olhar, tem que fazer, chamar, sabe aquele grupo técnico de reforma tributária? Tem que chamar essa turma que já é um público selecionado aí dentro da empresa. Gente, a gente tem que estudar isso aqui para ver qual é o impacto na nossa operação imediato, não é daqui. Alguns são imediatos e outros vai demorar um pouquinho, 2 meses, eu já te falo. Então, prazo de vigência imediato, a revogação do ajuste CINEF 1125, que é o crédito no ponto fiscal. 2 meses, evento de confirmação, desconhecimento, operação não realizada, 90 dias, falamos lá no início, tá? Simone, DANF simplificado, todos os tipos, a regra do parágrafo 5º D, e ajustes do 12 e do 13, 3 de agosto. E em outubro, a NFE de referenciamento, exceto complementar, e o NFCom. Então, olhando para esse cenário, tem TI envolvido, implementar 3 novos tipos de danos, se não tiver, ajustar a contingência para a segunda via, adequar os eventos, o fiscal revisar as políticas de recurso e devolução, a operação, treinar o time, chamar o time para discutir os impactos, treinar a equipe, ajustar fluxo e o compliance, revisar a matriz de risco, né? Tem mais coisas, mas não dá mais tempo. Pontos críticos só para listar. NFC volta a gerar crédito para PJ, confirmação automática da operação após 90 dias. O que acontece? Explicar para você. Imagina que você fez uma operação, você não fez manifestação. Você não controla isso. Se alguém está emitindo nota contra a sua empresa ou não, você não está nem aí. Você não vai escriturar a nota. Se você não escriturar a nota, depois de 90 dias o fisco vai te autuar sumariamente, vamos falar assim, por ofício. Hoje, 180 dias está muito longe para ele. Ele está reduzindo esse espaço. Tá bom? Isso é grave. Tem que ter compliance nessas operações, checar lá no ambiente nacional, você tem um robô para isso. Se não tem, fala com a gente. Mas tem, todo mundo tem. Vai lá, vê se tem nota emitida contra a sua empresa, e aí tem que fazer a manifestação, se livrar desse auto, tá bom? Mudou de 180 para 90 dias. Esse é o impacto. Os 3 tipos de dano simplificado, o MDFE volta ao modelo rígido de 1 para 1, recusa parcial exige referenciamento item a item, e aí não é só isso, prepare-se porque vai ter a devolução, vai ter a emissão de multa, de imposto sobre a multa, por item de nota, Correios passam a registrar os eventos oficiais, a gente comentou sobre isso, né? Bom, teve uma postergaçãozinha. E a simetria entre os estados por conta da INF com a Minas Gerais e São Paulo, né? Ok, pessoal? Finish. Passei bastante, 7 minutos do nosso acordo. Nosso objetivo aqui é falar 30 minutos, não atrapalhar o seu almoço. E a alteração da manifestação do destinatário, falamos, Simone. Tá bom? A Karina está falando com papelada de carbono. Eu mandei a nossa foto lá, hein, Karina? Então, é isso, gente. Bom final de semana a vocês. Semana que vem nós temos o GEFS Experience. No GEFS Experience a gente vai ter mais tempo para entrar no detalhe dessas questões, impactos efetivos. Se você reservou, não perca o GEFS Experience, dia 15 de abril, 9 horas.
Ah, eu não consegui, as inscrições foram canceladas. De repente, a gente vai fazer o Experience quarta edição. Então, coloca lá no LinkedIn. Eu fiz uma postagem agora do Carrossel. Coloca teu nome lá que você entra na lista, tá, gente? Um grande abraço a todos. Jeifes Experience comigo e com a minha sócia Gisleice Nogueira, que também vai falar sobre reforma tributária e alguns temas específicos da vibe dela, que é o contábil, o E-Social, o REIF, essas questões e o compliance. Tá bom? Obrigadão, um abraço e até a semana que vem.